paz do nosso Senhor Jesus, a todos os irmãos, glória a Deus, amados de Deus. Hoje eu quero deixar a mensagem do nosso Senhor Jesus para o seu coração e peço aos irmãos que fiquem atentos a esta mensagem. Fique atento a esta mensagem, porque o que nós estamos vivendo hoje, a maioria de todo o povo está vivendo hoje é conforme a vontade do adversário da nossa alma. As pessoas não têm mais ensinado os filhos a caminhar no caminho da luz. As pessoas têm interpretado mal a mensagem de Deus e acham que tudo é natural neste mundo. Então nós vamos ler esta mensagem de Deus que está em Jeremias, capítulo 9, do versículo 1 até o 6, e em seguida vamos estar lendo uma mensagem de reflexão. Amém? Uma oração para que Deus possa trazer à nossa memória aquilo que glorifica o nome dele, aquele que exalta o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Depois vamos estar lendo João, capítulo 4, versículo 34. O nosso Senhor Jesus, ele vai estar falando conosco. Amém? Nosso Senhor Jesus, ele vai deixar uma mensagem muito forte para nós não ficarmos confundidos neste mundo. Porque muitos nos dias de hoje estão vivendo conforme os costumes do mundo, ensinando seus filhos a caminhar conforme os costumes do mundo. E este não é o caminho de salvação. Este é um caminho de morte. Amém? É um caminho de morte. Não há retorno para este caminho. Não há salvação. Amém? Vamos ler a mensagem de Deus e vamos ficar atentos. Porque o nosso Deus, ele quer falar com você, comigo nesta manhã. Vamos ficar atentos à mensagem do nosso Senhor. Jeremias, capítulo 9, vai dizer assim. O profeta falando. Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fossem o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Então quem está dizendo aqui através do profeta é o Senhor. É do mesmo modo que a terra está vivendo hoje. Pais, mães estão ensinando os filhos os costumes desse mundo, em vez de ensinar o caminho da salvação, ensinam os costumes deste mundo. E Deus continua dizendo através do profeta: guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vós fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando.
Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Porque o Senhor está dizendo que muitos são os que creem que Deus existe, mas muitos são aqueles que não querem andar no caminho do Senhor. Então o Senhor vai dizer: vivem no meio de falsidade. O que é viver no meio de falsidade? É dizer que ama a Deus, adora o Senhor, mas vive os costumes deste mundo. E não só vive os costumes deste mundo, mas também ensina os filhos a andar conforme os costumes deste mundo. E não tem ensinado aos filhos o caminho da salvação. Não tem ensinado aos filhos o caminho da salvação. Vou repetir o versículo 5 até o 6 novamente. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Então, as pessoas que vivem o costume deste mundo e buscam viver os costumes deste mundo, vivem falsamente uma esperança falsa de alegria. E não só isso, ensinam seus filhos a compartilhar destes mesmos caminhos tortuosos, trazendo um futuro muito sofrido para as crianças, porque futuramente essas crianças elas vão encontrar-se perdidas e vão ver que este não é o caminho da verdade nem o caminho da salvação, é o caminho dos costumes deste mundo. E os pais não os ensinaram o caminho do Senhor, mas ensinaram a viver erroneamente, buscando fazer a vontade do mundo e não a vontade de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e depois vamos entrar na palavra que o nosso Senhor Jesus ele está alertando todo o povo. Vamos orar então, em nome de Jesus. Ó Senhor maravilhoso, nosso conselheiro maravilhoso e fiel, traz em nosso coração o desejo de provar as suas delícias, ó Pai, porque a terra está envergonhada pelas ações que tomaram. Filhos são ensinados a viver um lastimável caminho, ó Pai, de morte, pelos ensinamentos que provê da carne e não de Ti, ó Senhor. Pai, tenha misericórdia desta nação, onde muitos Te clamam, dizendo o Teu nome, em vão nas ruas, em casas, nos templos, mas não procuram viver segundo os conselhos do Senhor. Pai, tenha misericórdia desta nação e levanta, Senhor, homens e mulheres capazes de buscar em espírito e em verdade, porque ainda há um povo, ó Deus, que precisa ser pastoreado para encontrar a verdadeira esperança de salvação, que é permanecer vivendo Teus estatutos e Te honrar com o verdadeiro amor e adoração.
Pai, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele quer deixar uma mensagem bem grande e maravilhosa para o seu coração e o meu coração nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Para você se alertar. Você que andava ensinando seus filhos costumes do mundo, volte para o Senhor. Volte para o Senhor e ensine seus filhos a caminhar conforme os mandamentos do Senhor, para que ambos venham viver. Para que ambos venham viver. A mensagem está no capítulo 4 de João, versículo 34. A mensagem diz assim. Vamos começar lendo no versículo 31, para nós ter bastante entendimento da mensagem do Senhor Jesus. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você que é pai, você que é mãe, você que ainda não conhece a palavra de Deus, fique atento. Fique atento porque existe uma salvação e ela está em Cristo Jesus. E a vontade do Senhor Jesus é que todos venham conhecer a verdade e tomar uma decisão se quer servir a Deus ou não servir a Deus, se quer ser salvo ou quer perecer nos seus caminhos tortuosos. Então o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer no versículo 34: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É por isso que eu disse aos irmãos, orando aqui, clamando ao Senhor, para o Senhor enviar homens e mulheres capazes de buscar em espírito e em verdade, porque há ainda um povo que precisa ser pastoreado para encontrar a verdadeira esperança de salvação, que é permanecer vivendo teus estatutos e te honrar com o verdadeiro amor. No versículo 35 vai dizer assim: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no campo o verdadeiro, amados irmãos, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, amados de Deus, há pessoas que vão te ensinar a andar no caminho do nosso Senhor Jesus. E há pessoas que vão pastorear essas pessoas, para que elas permaneçam no caminho e não venham a perecer. Porque o diabo, ele trabalha fortemente neste mundo. Ele trabalha
para poder tirar todas as pessoas da presença de Deus. Enquanto você, homem, você, mulher, continuar ensinando seus filhos os conselhos deste mundo, a se adaptar com as coisas deste mundo, a buscar, a viver as iguarias deste mundo e se afastar de Deus, você está caminhando seu filho para a morte e não para a salvação. Então a seara é grande e o nosso Senhor Jesus, ele está mostrando que um é o que semeia, outro é que colhe, e colocou os servos dele, para trabalhar num trabalho aonde eles não semearam. Então, se você está indo no templo buscar a presença de Deus, é porque alguém um dia falou ao seu coração a respeito do nosso Senhor Jesus. Ele semeou a palavra de Deus no seu coração. E você criou este desejo imenso de conhecer o Senhor Jesus. E hoje você vive ouvindo a palavra de Deus através do pastor que está pastoreando no templo onde você está. Porque ele entrou nessa obra onde ele não semeou, mas ele está pastoreando. Para você permanecer na presença de Deus. Então segue os exemplos do Senhor. Segue os exemplos do Senhor, porque ele está dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A obra que Deus quer realizar na sua vida, ela te leva para a salvação. Ela abre os seus olhos espirituais para que você veja que há um caminho de morte na sua frente e há um caminho de salvação. Então, o nosso Senhor Jesus, nesta manhã, ele está abrindo seus olhos para que você tome uma decisão de uma vez por todas. Porque o nosso Senhor Jesus, ele está para voltar. E ele deseja ardentemente no coração deles que todos venham buscar em espírito e em verdade. Porque se você não buscar em espírito e em verdade a sua salvação e permanecer no caminho do Senhor, então você vai permanecer no caminho de morte. Você não vai conseguir passar dessa vida. Você vai perecer. Então a mensagem é muito forte. Leia na sua casa Jeremias, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Leia também João, capítulo 4, versículo 34. Porque o nosso Senhor Jesus, o que Ele quer para você é a salvação. Ele quer te salvar destes caminhos tortuosos que não só você, pai, você, mãe, está, mas também está conduzindo seus próprios filhos a permanecer nestes caminhos que envergonham o nome do Senhor. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor e tire os seus filhos deste caminho lastimável, caminho de morte. Amém? Glória a Deus. Eu espero que os irmãos tenham entendido esta mensagem. Guarde ela no seu coração. Permita o Senhor Jesus te ajudar. Porque o nosso Senhor Jesus, ele está ensinando: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Este mundo, o que ele oferece, você já conhece. Mas você não conhece aquilo que Jesus quer dar para a sua vida. Então comece hoje a buscar aquilo que o nosso Senhor Jesus, ele quer dar para a sua vida. Saúde, salvação, vida eterna, esperança de viver novamente. Você está passando por uma experiência nessa terra. E essa experiência ela vai terminar quando seus olhos abrirem para a verdade. Você vai ver que tem um caminho de morte e um de salvação. É aí que você vai tomar essa decisão. Seja na saúde ou na dor, você vai ter que tomar uma decisão de viver para Deus ou perecer fora da presença de Deus. Amém? Glória a Deus.
Fica na paz, tenha um ótimo dia na presença do nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém.